Hoje faremos uma revisão dos conceitos básicos deste curso. Passaremos a empregar os conceitos básicos dentro e fora de casa. Faremos nessa fase do treinamento algumas experiências respondendo de forma diferente, ou seja, com qualidade, às reações das crianças, jovens e também adultos. Vamos agora fazer uma revisão dos conceitos básicos. Comportamento ativo é todo comportamento humano, positivo e construtivo, que produz apenas harmonia e equilíbrio interno, no psiquismo, e externo, na família e no ambiente, e que contém altos níveis de sentimentos, princípios e valores da pessoa que o origina. Por exemplo, a invenção da vacina contra a paralisia infantil por Albert Sabin e sua equipe de pesquisas. O comportamento reativo é todo comportamento humano negativo e destrutivo que produz apenas desarmonia e desequilíbrio interno, no psiquismo, e externo, na família e no ambiente, e que contém baixos níveis de sentimentos, princípios e valores da pessoa que o origina. Por exemplo, o tráfico de drogas. O conceito de sintonia nós costumamos chamá-lo de homossintonia ou sintonia adequada, também chamada de sintonia familiar. É o equilíbrio resultante das relações positivas e construtivas entre os indivíduos que beneficiam o próprio indivíduo, a família, o grupo social e o meio ecológico. É fator determinante para a manutenção do desenvolvimento equilibrado do psiquismo, da estabilidade familiar e do modelo cultural. Chamamos de heterossintonia ou sintonia inadequada quando ocorre o contrário, ou seja, a sintonia desejável que deveria haver no circuito primário, família, através de uma relação de qualidade, é feita através de comportamentos reativos, de caráter destrutivo e que aumentam os conflitos e deterioram as relações. Na verdade, a sintonia é a verdadeira expressividade, ou seja, a forma fiel e espontânea de unirmos palavra e voz ao sentimento e pensamento de forma aberta, sem constrangimento ou mentira. Um jeito livre de expressão que conduz a emoção e a ideia para ser compreendida pelas pessoas. Grupo afetivo ou núcleo afetivo. O primeiro núcleo afetivo é a família, grupo que nos gerou, com o qual exercitamos nossas primeiras relações e que estará fortemente gravado em nosso psiquismo para toda a vida. A qualidade dessas relações e do clima familiar será sempre de grande influência sobre nós. Fazemos a maioria das coisas em grupos e nos sentimos mais seguros quando pertencemos a um ou mais deles. Sinalização. As sinalizações são códigos complexos de difícil compreensão pelos familiares. A dificuldade de detectá-las está no fato de se mostrarem camufladas, sutis, como se fossem mensagens secretas de difícil interpretação. Na realidade, são sinais que mostram que algumas dificuldades estão ocorrendo no interior do psiquismo. As sinalizações seriam, portanto, o contrário de sintonia. Engrama. Um engrama é como se fosse um minúsculo grão contendo dentro de si tantas informações
emoções, sentimentos, percepções, etc. Contém mensagens em código. Essas mensagens são difíceis de entender porque não são explicadas com palavras comuns e são compostas de conteúdos emocionais inconscientes e em código. São arquivos guardados na mente. Chamamos de mimetismo psicossocial aos mecanismos de defesa usados pelos adultos civilizados que se refletem para o continente sociofamiliar e cultural. São aprendidos pelas crianças e jovens que passarão a usá-los no futuro. Por exemplo, mentiras, chantagens, dissimulações, etc. A relação de qualidade se fundamenta em dois procedimentos que, com o uso continuado, acabam por se tornar um hábito pelo treinamento e aprendizagem dos mesmos. São eles a leitura profunda e a linguagem dos sentimentos. Sabemos que por detrás do comportamento estão, entre outras coisas, os sentimentos, princípios e valores de cada pessoa. Que as palavras e gestos nem sempre expressam a verdade do que as pessoas sentem, ou seja, que elas sinalizam através de códigos. Ler com profundidade seria o mesmo que ler além das palavras e dos gestos. Seria perceber verdadeiramente a mensagem impregnada do seu conteúdo emocional. E todos já nascemos com essa capacidade. Basta treinar. A relação de qualidade, com a ajuda da leitura profunda e da linguagem dos sentimentos, é, portanto, a capacidade de captar, interpretar, compreender e responder com qualidade às sinalizações, ou seja, as manifestações do comportamento reativo. Leitura profunda significa ler o que está por trás das palavras e dos gestos. A linguagem dos sentimentos significa responder na direção dos sentimentos após perceber que sentimentos geraram as palavras e gestos. Já vimos que os comportamentos se originam do psiquismo, que tudo o que é guardado na memória é emotizado, ou seja, impregnado de sentimento ou emoção. Falar direto com os sentimentos que geraram as palavras e os gestos da pessoa é a mesma coisa que falar com sua emoção. Não com suas palavras e gestos, que são apenas códigos que camuflam a verdadeira mensagem emotiva que ela quer comunicar. Falar com sua emoção é despertar nela outra forte emoção, a de que a compreendemos profundamente. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o efeito das mudanças que ocorrem na aplicação dos conceitos básicos.